Boa noite, turma, tudo bom? Estamos aqui para transmitir mais uma aula da nossa Caminhada da Fé, módulo Nova Criatura. Antes, vamos estar orando para iniciarmos a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, mesmo que de forma virtual, Senhor. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado neste tempo. Nós queremos orar, Senhor, para que o nosso país, o Brasil, se levante como testemunho espiritual neste tempo, para que nós sejamos aqueles lembrados pela nossa fé inabalável, Senhor. Nós te pedimos que todas as orações que estão sendo feitas neste tempo se conectem ao céu e que esse clamor, a resposta do nosso clamor venha de maneira que a gente não fique ansioso no tempo seu, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que as trevas não permitam que nós ficamos abalados neste tempo, Senhor. Que tudo que está acontecendo, Senhor, seja para refletirmos sobre o verdadeiro sentido de estarmos aqui, Deus, que precisamos levantar pessoas para o seu reino, que precisamos salvar pessoas deste mundo, Pai, que muitos ainda precisam te conhecer. Que o Senhor Jesus seja reconhecido em todos os cantos, Deus. Assim como nós temos visto as pessoas orando nas janelas dos seus prédios, Pai. Que isso não seja só neste tempo, Pai. E que seja uma oportunidade para aqueles que sequer conhecem sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, que nós não esfriemos neste tempo. Que possamos buscar de todos os recursos que está disponível para nós, para que continuemos firmes nesta caminhada. Nós agradecemos pela nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando os nossos pastores neste tempo, onde sabemos que muitos estão buscando, Deus, porque o seu espiritual está abalado, Deus. Não é fácil ficar recluso, Deus. Não é fácil. Nós entendemos mais do que nunca a importância da unidade. Que o Senhor esteja nos guardando neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje para a aula 11, né? E o tema da nossa aula hoje é verdades importantes, tá? Lá na apostila, vocês vão conseguir seguir bem certinho. Eu coloquei bem próximo do possível do que está na apostila, para que a gente não se perca com as aulas dessa forma, tá? Então, o que esse tema quer falar pra gente, né? Verdades que nós precisamos reconhecer, coisas que nós precisamos aprender, que às vezes no dia a dia e quando nós não somos do reino de Deus, quando nós não conhecemos Jesus, são coisas que nos passam despercebidas, tá? Então vamos lá. Nós não devemos ter vergonha de seguir Jesus. Não devemos. Nós não devemos ter vergonha de publicar nas nossas redes sociais nossos devocionais, nosso tempo na igreja, foto do nosso batismo, né? Principalmente às vezes quem vem de outra religião e a família ainda não é convertido, a gente fica com certo receio. Eu falo porque eu tive esse receio de compartilhar abertamente que hoje eu sou crente. Principalmente porque quando eu era católica, né, eu julgava os crentes, certo? Eu já tinha alguns parentes que eram convertidos e eu achava eles muito chato, principalmente quando eles vinham querer ficar falando das verdades deles, né? Então nós não devemos ter vergonha de admitir que nós somos seguidores de Jesus. Se nós tivermos vergonha de sermos crentes em Jesus, ele também vai ter vergonha de nós. Ele vai ter vergonha de nós perante quem? Perante o Pai, né? Porque Jesus, ele é o nosso defensor, né? Ele que vai testemunhar ao nosso favor. E é muito fácil você testemunhar daquele que você conhece, daquele que você tem orgulho, daquele que você admira, né? Então Jesus também terá vergonha de nós perante o Pai. Isso não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus, né? Está lá em Marcos 8. Cuidado com as falsas seitas. Seitas falsas, né? Abandone toda a entidade religiosa que não seja confiável e bíblica, fraternidade ou sociedade secreta, né? Alguns exemplos, né? A maçonaria, os testemunhos de Jeová, os mormons, o espiritismo, candomblé, leitura de mão, búzios, carta, tarô, astrologia, né? Não confundam com astronomia, que é uma ciência, mas astrologia, horóscopo,
tudo e qualquer coisa que tente adivinhar ou dizer que conhece o futuro não vem de Deus, né? E mais pra frente nós vamos falar sobre maçonaria, sobre o testemunho de Jeová, o porquê que são considerados seitas, né? E por que nós temos que abandonar todas essas entidades religiosas, tá? E isso tá lá em Lucas 8, tá? E também em Romanos 2. Não se envolva em dívidas. Eu gosto desse tema porque ele fala de tudo, né? A gente está no curso de Nova Criatura, Caminhada da Fé, e a gente vem preparado para escutar somente coisas da Palavra de Deus, né? E não imagina como a nossa vida do dia a dia está totalmente atrelada às coisas que Deus pede para que a gente faça e que não façam, né? E aqui no tópico 3 ele fala: não se envolva em dívidas, agiotagem, compra a prazo e não seja avalista de ninguém. Quem aqui nunca passou por isso, né? Eu já passei várias vezes por isso. Dívidas também, felizmente consegui honrá-las, né? Na época que meu pai tinha farmácia, eu acabei ficando... Uma das farmácias ficou no meu nome. E depois que ele faliu, depois de um tempo, eu descobri que tinha muitas coisas pendentes, né? E isso me incomodou demais. E não era diretamente uma dívida minha, mas era o meu nome que estava ali, né? E nós lutamos aí durante alguns anos para conseguir quitar tudo. E quando eu vi que acabou, não devo mais nada, realmente agora essa empresa fechou, tá dado baixo, tá tudo ok, isso me trouxe um alívio muito grande, né? Eu poderia ter ignorado tudo aquilo que tinha acontecido, porque diretamente não estava afetando a minha vida, né? Mas o Espírito Santo já tinha me ensinado que eu não poderia, né? Eu havia assinado um documento, eu havia firmado, eu havia dado a minha palavra. Então, eu sou responsável por aquilo, né? Então, a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos nos envolver em dívidas, né? Não estou falando que você não pode comprar um carro parcelado, que você não pode comprar a sua casa parcelada, porque isso é uma realidade nossa. Mas a diferença é você se envolver em uma dívida que não tem necessidade, né? Vamos falar aí, de repente, de coisas fúteis, né? Carro... roupa, calçado, viagens, né? Fica saindo em lugares onde você normalmente não teria condições de bancar. Mas nós estamos falando que você pode sim, mas com coisas planejadas, né? Com planejamento. Eu quero ter a minha casa própria, gente, é muito difícil você conseguir comprar a sua casa à vista. Eu acho que são poucas as pessoas que têm esse privilégio, né? Mas entrar no financiamento de forma responsável, né? De que forma que não comprometa a sua palavra e a sua honra, né? E ele, continuando, ele fala assim, em Romanos 13, 8. Não fiqueis, né? Lá vai preenchendo na apostila. Não fiqueis devendo coisa alguma, exceto aquele fruto do Espírito mais lindo, o amor. Não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Faça o impossível, tá vendo que tá entre aspas, né? O impossível para não tomar dinheiro emprestado. Se for preciso tomar emprestado, seja fiel ao pagamento, ou pelo menos dê satisfação quando não for possível pagar no dia marcado. Temos que estar muito atento a isso que está escrito aqui. Quando a gente fala faça o impossível e estando entre parênteses, quer dizer que pode acontecer sim de uma emergência, você precisar de ajuda de alguém, né? Mas daqui também fala que você precisa ser fiel quando você for fazer. E daí aqui tem uma brecha para o inimigo, né? Mas quando não for possível pagar no dia marcado, você tem que ir lá e dar satisfação. Só que nós não podemos usar isso como um pretexto, né? Sem ter realmente a intenção no coração de pagar. Eu peguei o dinheiro emprestado e chegou o dia de pagar, eu não tenho, eu vou lá e dou satisfação, aviso que eu não tenho, né? Aí combino uma nova data, depois chega naquela data, aviso que eu não tenho. Só que neste tempo eu não fiz nenhum esforço genuíno para cumprir com a minha palavra, né? A Bíblia ensina também que nós não devemos ser fiadores. E isso é um problema bem grande. Quando você tem
pessoas próximas que às vezes não tem recurso. Às vezes não é nem que não tem recurso. Hoje em dia, para você alugar uma casa, ou eles pedem, ou é algumas coisas bem absurdas, né? Ou pedem 5 aluguéis adiantados ou um fiador, né? E às vezes você não tem os 5 aluguéis adiantados, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que tem condições de pagar o aluguel certinho, mas no momento você não tem os 5 aluguéis para dar de entrada, né? E aí você estaria precisando de um fiador. Mas a Bíblia ensina que nós não devemos agir dessa forma. Nós precisamos evitar ao máximo esse tipo de coisa. E se chegar ao ponto de nós sermos fiador de alguém, é entender que nós somos responsáveis pelaquela dívida tanto quanto aquela pessoa, né? Caso aquela pessoa não pague, você como cristão, você deve honrar fielmente. 4. Cuidado com os pecados da língua. Maledicência, mentiras, vocabulários perversos e piadas sujas, né? Fofoca, fuxico, né? Nós temos que cuidar com a nossa língua. A nossa língua deve ser usada somente para abençoar as pessoas, tá? Nós temos que cuidar muito, né? Vocabulário perverso, você induzir as pessoas a pensarem mal dos outros, piada suja, piada de mau gosto, piada que envolve a mãe, às vezes piadas assim que você não vê maldade. Quem é que nunca riu de uma piada de um português, né? Quem é que nunca riu de uma piada de uma loira burra? Quem é que nunca riu de uma piada do caminhão cheio de japonês que é tudo igual, né? Mas são piadas sujas, né? Elas ferem a integridade de alguém, elas falam de uma determinada pessoa, de um determinado público. Então a gente tem que sondar muito o nosso coração e segurar a nossa língua. Dentro desse tópico 4, falando sobre o poder da língua, né? Poder tanto para fazer o mal como para fazer o bem. Em Tiago 3,6 diz que a língua é um fogo. O fogo pode destruir, o fogo pode transformar algo totalmente, né? Assim como ele pode moldar o ouro, né, e transformar em coisas bonitas, a nossa língua pode transformar o lugar ou as pessoas que estão ao nosso redor em pessoas melhores, ou ela pode queimar tudo e destruí-las, né? Fofoca é um pecado muito grande contra Deus. Provérbios 6 diz que Deus abomina. Ele abomina o quê? Contendas, ou seja, quando a gente fala algo, a gente cria uma intriga, e contenda nada mais é do que briga, que ambiente perturbado, situação conturbada, conflito, né? Então, lá em Provérbios fala que Deus abomina quem permite, quem induz ou quem pratica esse tipo de coisa. E a língua é utilizada para isso sem sombra de dúvidas, né? Hoje eu falo que é a língua e os dedos, né? Porque para mandar mensagem de WhatsApp, para compartilhar fake news, olha o momento que nós estamos vivendo, né? É o momento onde a gente só tem que compartilhar coisas boas, né? Notícias boas. E o que a gente vê no meio do caos, pessoas gravando áudios para causar pânico na população e digitando, usando seus dedinhos para escrever mensagens falsas, né? Espalhar notícias ruins sobre outras pessoas ou falar mal de alguém parece não ser um hábito tão mau assim. Mas vejam que os maldizentes fazem parte da lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Mesmo que seja verdade, nunca fale nada que seja mal ou desagradável sobre outra pessoa, nem mesmo em oração. É melhor orar em secreto pelo irmão faltoso. Quer ver? Por exemplo, você tem um colega de trabalho, mas ele tem mau hálito, né? E isso incomoda você e provavelmente incomoda todas as outras pessoas em volta. Mesmo que você tenha a intenção de ajudá-lo, você não deve falar isso com outra pessoa. Fale diretamente com ele, tá? Esse é um exemplo pequeno, mas e quantas outras coisas, né? Por mais que você fofoca gospel, né? Você viu um irmão que tá fazendo algo de errado. Não vá falar com outra pessoa no intuito de querer ajudá-la. Vá e fale diretamente com o seu irmão, né? Ou ore
né? Em secreto por esta pessoa. Não chamar alguém, vem aqui orar comigo por fulano, porque fulano tá fazendo isso e outra coisa, tá? Mesmo nas boas intenções, o inimigo pode usar a gente para cometer pecado, certo? A mentira é um dos pecados mais comuns praticado pela nossa sociedade, ao ponto de muitos já estarem tão viciados em mentir que não veem mal algum nesse pecado tão sério. Infelizmente, existem pessoas que acham que não se pode viver sem mentir de vez em quando. A mentira reflete covardia em não enfrentar a verdade. Ela é uma grande falha do caráter. Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo a outra parte. Tá vendo? Mentir é falar apenas parte da verdade, omitindo a outra parte. Mesmo que você conte um pedaço da história. Mas você não a conclui. Quando você omite, você também está mentindo. É exagerar sobre fatos, é não falar os detalhes, é esconder algo, declarando fatos totalmente diferentes da verdade. Agora a gente está num tempo onde a gente vê muito isso, né? Tem pessoas que gostam de causar o caos, né? Eu não estou trabalhando diretamente no meu serviço por enquanto, mas tenho auxiliado as pessoas remotamente. E teve uns 4 dias em que eu passei o dia todo praticamente desmentindo ou acalmando colegas, acalmando parentes, porque as pessoas vinham com informações aumentadas, né? Eram 5 casos suspeitos de coronavírus, já chegava para mim que eram 5 casos confirmados, e muitos ainda confrontavam a minha verdade, né? Ah, você tá ocultando, você não tá falando a verdade, porque você não quer causar o pânico. Eu falei, não tem por que mentir. Mas a gente também não pode causar o pânico, são casos suspeitos. E não é porque eu sei quem é a lista. Hoje nós estamos aí com mais de 100 casos suspeitos. Não é porque eu sei a lista dos 100 casos, no nome, que eu saiba, no nome das pessoas, que eu tenho que ficar contando para todo mundo, que eu tenho que, por exemplo, eu vejo um nome ali e eu sei que alguém conhecido teve contato com aquela pessoa, eu vou ficar armando. Por acaso você encontrou fulano durante esse período e tal, né? Jogando um verde para ver, né? Não podemos, né? Nós temos que ser portadores da paz, nós temos que levar a paz para as pessoas. Então, até num momento como esse, o que eu cheguei a falar para minha mãe essa semana? Eu falei, mãe, por favor, para de abrir todos os áudios que as tias, as vós, os parentes estão mandando. Não escuta essas coisas. Eu falei assim, não escuta. Eu falei, nada vai mudar a realidade que nós estamos vivendo. Somente siga as orientações. Fica em casa. Você não precisa se preocupar se tem 200 casos suspeitos, se tem 10 confirmados. Se você fizer a sua parte, se você ficar em casa, você está protegida. Então, você não sofra com notícias, né? Seguindo ali. Não existe mentirinha, nem mentira branca, né? Em João 8,44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Todo enganozinho é mentira e o Filho de Deus nunca deve enganar por razão alguma. Então, se o diabo é o pai da mentira, se eu mentir, eu estou servindo somente e exclusivamente ao diabo. Não tem meias verdades aqui. A verdade importante deste tema é que se eu mentir, eu estou servindo ao diabo. Somos novas criaturas. A Bíblia destaca a mentira como um pecado muito sério. Ela resultou na morte de Ananias e Safira, que está lá em Atos 5:4. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo. O mentiroso será destruído. E o que Colossenses 3:9 traz pra gente? Não mintam uns aos outros, uma vez que vos despiram do velho homem. Então, se você se tornou uma nova criatura, nós somos todos aqui nova criatura, né? Pra gente ser nova criatura, a gente já deve ter confessado nossos pecados a Deus. Quando a gente confessa, a gente se despe, a gente se expõe totalmente, né? E fica exposto o velho homem. Nós jogamos fora toda aquela roupa suja que usávamos, né?
Então, uma vez que nós estamos limpos, nós temos que manter-nos limpos. Então, não temos que mentir para ninguém. A letra C, né, que eu falei lá sobre o vocabulário perverso. Falar é um dom de Deus aos homens. É a nossa maior forma de expressão. Com a boca a gente diz eu te amo, eu te admiro, eu te acho lindo, né? Vem aqui que eu quero te dar um abraço, posso te abraçar, posso orar por você. Com a boca nós oramos, né? No entanto, a maioria dos pecados que cometemos também é com a boca. O vocabulário utilizado em um dia, tanto pelos homens como pelas mulheres, é uma enorme evidência da decadência moral da nossa sociedade. Os palavrões já são ouvidos desde cedo na boca das crianças. E aqui eu vou dizer para vocês, na turma do João a gente escuta cada coisa daquelas crianças que é assustador, né? E no primeiro momento, se você não tiver o discernimento, você olha para aquela criança e você julga a criança. Mas nós entendemos que quando nós vemos a atitude daquelas crianças, nós estamos vendo os pais delas agindo, né? E ali fala, os palavrões já são ouvidos desde cedo da boca das crianças que imitam os pais, os tios e outros adultos, né? As letras das músicas populares estão infestadas de insinuações, palavrões e palavras obscenas. Há pessoas que em cada 5 palavras proferidas, 2 ou mais são palavrão. E aqui, às vezes são pessoas que a gente tem motivos para admirar. Quer ver um exemplo? Eu segui por um tempo uma mulher que se chama Sâmia Marcilli. Ainda sigo ela. Ela é católica, né? Ela tem 6 filhos e ela educa essas crianças em casa. Só que eu tenho que usar o meu filtro quando eu estou, né, vendo algumas publicações dela. Ela sabe educar muito bem os filhos. Pensa, tem 6 filhos homens, né? Ela sabe educar muito bem os filhos dela, ela ensina eles em casa, mas precisamos de um filtro com relação a algumas atitudes dela. Aí todo mundo falava do marido dela, o Ítalo Marcilli. Falei, vamos lá ver, né? Se ele vamos ver o que eu posso, né, pegar de coisas boas pra mim. E realmente ele tem bastante coisas que eu poderia absorver. Só que a quantidade de palavrão que aquele homem fala contamina a gente. E chegava um tempo que eu não conseguia escutar o que ele falava. Eu só conseguia escutar os palavrões dele. Então, assim, pelo vocabulário perverso e chulo que ele tem nesse sentido, toda a admiração que eu poderia vir a ter dele ou absorver algo dele caiu por terra. Hoje não faço nem questão de ver, né? Então, assim, nós precisamos cuidar muito as nossas palavras, né? Elas são a principal expressões daquilo que nós somos, né? Precisamos de um povo diferente, com uma nova maneira de falar. Nós precisamos fazer parte desse povo que fala de uma maneira certa, né? Uma maneira limpa, vamos dizer assim, né? A Bíblia renova todo e qualquer tipo de conversão suja e imoral. Assim como quando eu me converto, eu vou deixar de cometer pecados que antes eu cometia. Vamos falar aí de adultério, roubo, mentira, prostituição, luxúria, jogos, né, outras coisas. A Bíblia também renova a nossa palavra, a nossa fala, a nossa mente, né? Porque a gente tem que falar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu me encher de coisas boas, se eu me encher da palavra de Deus, não vai ter espaço para soltar um palavrão, certo? Nossa boca deve ser um instrumento nas mãos de Deus. E nós encerramos assim a aula número 11. Dessa vez eu vou gravar separado, tá? Vou gravar agora a aula 11, depois a 12, a 13 e se der tempo a 14 também, tá bom? Até a próxima!